Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Oh, glórias, aleluia. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Uma vez, Senhor, em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu filho amado. Para te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Por mais uma manhã, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Pai. Pelos teus livramentos, Senhor. Essa noite choveu aqui a noite toda, Pai. Mas estamos em pé, Senhor, graças a Ti. Abençoa, Senhor, este devocional nesse dia, Pai. Abençoa as pessoas que vão participar, Senhor. Que eles possam estar firmes, Pai, cada dia que passa. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas iniquidades, nossas diferenças, ó Deus, entre nós. Nós sabemos, ó Pai, que quanto mais nos é dado, mais é cobrado. E nós, Senhor, estamos na carne, vivemos, ó Pai, entre a cruz e a espada, sendo tentado pelo inimigo, Senhor. Os livros, Senhor, o laço do passarinheiro, Pai, a peste perniciosa, Senhor, e tudo aquilo que não vem de Ti. Nos abençoa, Senhor. Enche-nos da Tua graça, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que estão cativos e oprimidos, ó Pai. Levanta, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, comprometidos com o Teu Evangelho. Traz mais gente, Senhor, para participar desse devocional, mas que tenha compromisso contigo, Senhor. Oh, Deus, como o Senhor mesmo disse, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim eu te peço, Senhor, levanta mais pessoas, ó Pai, comprometida contigo, Senhor, com alegria no coração, o primeiro amor, Senhor, que tenha, Pai, o desejo e a vontade de estar reunido em Teu nome, Senhor. Não importa o lugar, qualquer parte desta terra, Senhor. Aqueles que vierem serão bem-vindos, ó Pai. Abre os caminhos, Pai. Derrama da Tua unção sobre nós. Cobre-nos com os Teus mantos. Coloca os Teus anjos para trabalhar para nós, Senhor. E que eles estejam sempre prontos a colaborar conosco, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aquele capítulo lá do Velho Testamento, segundo a Reis, capítulo 7, onde Eliseu prediz a abundância de víveres. Você teve a oportunidade de ler? Deixa eu anotar São aqui para ler depois. 20 capítulos. É bom, você leu dos 6. A partir do 8, 6, 8 em diante, ou 24. Você vai ver que Samaria foi cercada lá pelo rei da Síria, né? O rei da Síria havia juntado todo o seu exército, cercou Samaria. E houve grande fome lá em Samaria. Porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata.
E a quarta parte de um cabo de esterco, de pomba, por 5 peças de prata. Olha só, a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o senhor, se não conte, não nos acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E disse mais ao rei: Que tens? Eu disse. Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Pode um negócio desse, mano? Eles não tinham mais o que comer. Estava numa situação assim, deplorável. Então, é interessante essa passagem aqui da Bíblia, a gente saber que existem momentos difíceis na vida do ser humano. Já passou por muitas provas aqui o ser humano, e Deus os livra de todas. Então, hoje, quando eu comecei a orar, eu lembrei, né, que a gente vive pedindo para Deus, vive falando com Deus, temos compromisso com Deus, e a gente tem que estar sempre orando para pedir a Deus misericórdia e força, porque você sabe que quem mais é dado, mais é cobrado, né? Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tem conhecimento da palavra de Deus, mais nós temos que fugir do pecado. Porque a palavra de Deus fala assim, que se ele não tivesse vindo e não vos tivesse falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Porque você conhece a palavra. Tem perdão, viu? Não tem desculpa, mas tem perdão. Nós temos que nos arrepender, pedir perdão, falar com Deus, Deus perdoa. Mas isto aqui nos diz, ó, se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Mas tem perdão. Tem perdão. Porque Deus é amor, né? Deus é amor. Mas para que haja o perdão, tem que haver arrependimento. E arrependimento de coração. Nós paramos ontem em Marcos, né? Capítulo 7. 6, né? 45. Capítulo 6, versículo 45. 46. Jesus anda por cima do mar. Eu quero ler com vocês aqui, essa primeira parte aqui, e depois aí vocês, até o tempo que minha esposa se troca ali. Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para a outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar,
porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam na outra banda, dirigiram-se à terra de Genazaré. E ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E, correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E, onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos, da orla do seu vestido. E todos os que lhe tocavam saravam. Maravilha, né? Que Deus tremendo. Meu Deus. Onde ele ia, onde ele passava, já conhecido, a multidão se aproximava, trazia as pessoas em maca, de tudo quanto era jeito, e os aproximava de Jesus, tendo a oportunidade de se aproximar dele, Jesus os curava. Fico imaginando, né? Na época de hoje, por exemplo, se Jesus estivesse em carne, né? Andando no meio da multidão, ele não ia ter sossego. Porque muitos estão doentes, muitos. Mas também tem aqueles que o rejeitam, viu? É como acontece hoje. Muitos o rejeitam, muitos não querem saber dele. Muitos preferem continuar na escuridão, não querem tê-lo como amigo, como companheiro, como seu orientador. E vivem à deriva, né? Vivem à deriva. Vivem passando por turbulências da vida, nos braços do inimigo, porque o inimigo ele está ao redor dessas pessoas, usando-as da forma que ele mais gosta, os prazeres da carne desse mundo. Até o dia em que eles também se aproximarão de Jesus. Porque eu tenho certeza, ninguém parte daqui sem conhecimento dele, viu? Ninguém parte. Todos vão ter a oportunidade de se aproximar dele, falar com ele. Ele vai se apresentar de alguma forma para essas pessoas. Porque os deles, aqueles que são escolhidos, a própria Bíblia fala que o que não vai por amor, vai pela dor.
e vão se aproximar dele. Bethsaida diz que essa cidade não existe mais, né? Foi completamente destruída. E ela ficava mais ou menos 1 quilômetro do mar, onde os apóstolos moravam. Eles moravam um pouquinho distante dali, mas era ali que eles viviam naquela época. Jesus pediu para os discípulos ir na frente. Ele ficou sozinho em terra, né? E eles parece que não conseguiam sair do lugar. Remava, 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 e o barco não ia à frente, porque o vento era contrário. E já era noite. Mas Jesus, andando sobre o mar, né? Como ele sempre fazia. Essa, essas coisas aí, vou te falar, mano, é que intriga, né? A pessoa andar sobre as águas. Jesus não precisava do barco, né? O poder dele era mensurável. Mas ele chamava o barco para poder não escandalizar. Mas os discípulos de Jesus teve essa grande oportunidade de ver o Filho de Deus, nosso Senhor, Jesus o Cristo, caminhar sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa, né? Caminhar sobre as águas. Para ir ao socorro, para acalmar o mar, para acalmar a ventania. Eu vejo assim, né? Jesus está sempre ao nosso lado, sempre nos momentos de tribulação, de prova, de luta, ele vem ao nosso encontro. E acalma a nossa tempestade. Creia nisso. Nós precisamos, amado. Nós, como cristãos, nós temos que estar sempre na direção de Deus. Precisamos sempre falar com Ele, pedir a direção dEle, qualquer coisa que nós formos fazer. Olha, eu preciso ir agora no médico. Eu peço a Deus, falo, Senhor, vai na frente. Me leva e me traz em segurança, Senhor. Vai na frente, Pai. Me conduz. Me guia. É, tem que ser assim. Pedir a direção dele. Pedir para que ele vá na frente. E eu vou tranquilo, porque eu sei que ele está comigo. Ele vai me guiar. Isso é viver com Deus. Isso é viver com o Espírito Santo dentro de você. É ser dependente dele. É muito bom isso. Muito bom. Glória a Deus. Pode falar, James, o que você viu de interessante nessa palavra. Achei interessante, o senhor estava comentando, né, que Jesus pedia mais, mas procurava não escandalizar, né? Exatamente isso. Aqui na minha Bíblia fala que, na verdade,
na nossa fala isso, né? É porque eu não tinha lido essa passagem no Evangelho de Marcos, porque eu não sei, pelo menos os que eu li, não fala que Jesus iria passar direto, aqui fala que Jesus iria passar direto, né? No 48, sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. E aí eu estava refletindo aqui, né? Todos os milagres que Jesus fez, ele fez com um propósito, sempre pensando no outro, assim, sempre pensando em alguém. Ele curava muitas pessoas, fazia os cegos enxergarem, os mudos falarem, os aleijados andarem, curava as doenças, né? Jesus poderia ter flutuado enquanto sermão ali, na frente de todos, mas ele não quis fazer isso. Ele não quis fazer nenhum tipo de, como o pessoal chama de mágica mirabolante, porque a sua intenção não era se vangloriar ou chamar atenção para ele, sabe? Sempre foi ensinar, ensinar conduta, ensinar sobre o reino de Deus, ensinar sobre a fé. E Jesus anda sobre as águas porque realmente ele não precisava de barco, né? Ele poderia ter passado direto ali e encontrado os apóstolos do outro lado, mas aqui na observação da minha Bíblia, fala que ele fez isso. Deixa eu ler aqui, ó. Então, tudo indica que Jesus buscou mostrar a sua glória divina aos discípulos, né? Porque os discípulos ainda não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Incrivelmente, eles ainda estavam. É como, sabe quando a ficha não cai? Você vê as coisas, você entende, mas não compreende. Eu imagino que seja algo semelhante aqui. Então, Jesus faz algo que realmente é aterrorizante nessa situação, né? Mas para mostrar a sua glória mesmo para os apóstolos, né? Para reforçar a fé deles, para que eles crescem, né? A gente viu aqui no capítulo passado, né? Quando Jesus acalma o vento estando no barco e os discípulos falam: Quem é esse que até os ventos o obedecem? E aqui ele anda sobre as águas. Então, Jesus chega depois ele chega em Betsaida, né? E mais uma vez vai curar milhares ali, usando a sua glória para demonstrar o que seria o reino de Deus, né? Um reino sem doenças, um reino de servidão, um reino de amor, um reino de paz, né? O reino de Deus. Tudo isso para mim mostra aqui como é o reino de Deus. As atitudes de Jesus mostram para mim como é o reino de Deus, né? E quando Jesus entra no barco, o vento para. É isso que acontece. Você está numa situação desafiadora, uma situação complicada, pode ter certeza que a hora que Jesus entrar,
a paz vem junto, né? Tudo muda. E aqui também mostra para mim que Jesus, na verdade, minha Bíblia fala aqui, inclusive, né, que Jesus era um homem de oração. Ele estava sempre orando. Então ele foi ali, passou um tempo, ensinou a todos, fez o milagre da multiplicação dos pães. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas ali, não só na carne, né, como nós vimos ontem, na carne, mas também na alma e no espírito, porque as suas palavras libertam, as suas palavras, elas alimentam a nossa alma, né, o nosso espírito. Então ele alimentou a todos ali, depois insistiu para que os seus discípulos fossem e ele ficaria para orar. E ele se despediu das pessoas e subiu para orar sozinho. Ou seja, se até Jesus, o Filho de Deus, precisa dos seus momentos, né, fazia questão de ter os momentos ali com Deus, momento com o Pai, onde ele se retirava para orar, é, a gente pode tomar isso como exemplo também, para que durante o dia nós façamos esse retiro nosso para falar com o Pai, para ouvir, não só para pedir, sabe, como é a maioria das vezes, e eu acredito que a maioria das pessoas, não posso julgar aqui, mas eu pelo menos, né, começo a fazer minhas orações e quando eu percebo, eu estou pedindo e pedindo e pedindo e pedindo para Deus. Eu não sei, a não ser pela oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou e está aqui nas Escrituras, eu não sei o que tanto Jesus conversava com o Pai, né? Mas talvez aí me deixa um centelho de palpite de que talvez ele até mais ouvisse o que o pai queria dele do que o que ele queria do pai. E ele pedia ao pai, quando ele fazia os milagres, era com a permissão de Deus. A Bíblia sempre fala que ele olhava aos céus, glorificava o pai, né? E então o milagre acontecia. Em algumas manifestações, agora não sei se é a questão do livro, que ele fala, né, que ele pede que o milagre seja feito, né? Então, essa parte aqui também me chama a atenção de que Jesus era um homem de oração, estava sempre orando ao Pai, né? E quando a gente orar ao Pai, também tentar dar espaço para ouvir o que Ele quer de nós, né? E não só a gente pedir, 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 pedir. Isso é um esforço. Talvez aí um hábito que nós tenhamos, né? Pela nossa natureza, nós somos tão dependentes, né, de Deus, completamente dependentes. Então, ouvir o Pai, não que ele que dependa de nós dependemos dele, né? Mas ouvi-lo vai fazer grandes coisas na nossa vida, né? Milagres aconteçam, enfim. Acho que é isso. Vou dar oportunidade aí para o Fábio falar também. Falaram bem aí sobre esse trecho, né? E um trecho bastante forte nessa passagem. Uma das coisas que me chamou a atenção que fui procurar é que nem João nem Marcos retrata o que Mateus retratou nessa mesma passagem, que é
que é a atitude de Pedro, né? Aqui não tem relatado que Pedro foi até Jesus. Pedro também desceu do barco e me chamou a atenção, fiquei curioso. E outro ponto que me chamou bastante atenção também é essa frase aqui, ó, que Jesus fala no 50, né? Que todos ficaram aterrorizados, né? Mas logo Jesus falou, né? Tem de bom ânimo, né? Sou eu, não tem mais. Que tem de bom ânimo pode ser traduzido também como coragem, né? Tenha coragem, né? Sou eu, não tenha medo, né? Não tem mais, né? Na minha Bíblia, inclusive, Fábio, está escrito coragem. Coragem. E algo que esse final de semana o pastor trouxe que foi muito interessante, ele falando que Deus já sabe todos os passos, toda, né, a trajetória da história que ele está compondo, né? Mas nós não, né? Né? Exige da gente lidar com o medo, né? Durante esse processo todo, né? Lidar com coragem, né? Se posicionar com coragem, né? E isso é uma forma de provar a nossa fé, né? E muitas vezes nós não conhecemos, né? Quais são, né? As vontades de Deus ali, o que vai ser, o que não vai ser, como, né? Como será, justamente para que a nossa fé seja testada, né? E seja, a partir das provações, ela seja cada vez mais fortalecida. Então Jesus vem e fala aqui, ó, né? Coragem, né? Sou eu, não tem mais, não tenha medo, né? Tem coragem, vai dar tudo certo, né? A vontade de Deus é fala boa, agradável, perfeita, né? A gente seguir confiando mesmo nos desafios, né? Uma outra coisa também que me chamou a atenção e não está muito relacionado a esse trecho, mas é lá no trecho lá de Tiago, Tiago 1, 18 até o 26, mais ou menos, o pastor leu ontem. Eu achei muito bonito. E fala lá, né, que o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, né, tardio para irar-se, né? Porque a ira do homem, é que é uma palavra linda, né? Não é a ira de Deus, né? A gente sabe que Deus também pode se irar, né? Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus, né? Que é a bondade, né? Que é a benignidade, que é a compassividade, né? A ira de Deus produz coisas boas, né? A ira do homem produz coisas más, né? E o pastor estava contando, né, a situação ali dentro da casa dele, né, que às vezes ele se irava, né? E aí foi até engraçado que ele tem, acho que são 5 filhos. E aí uma das filhas dele entrou no escritório dele e falou, pai, você não sai daí não? Eu estou estudando essa palavra aqui, estou refletindo muito nessa palavra, porque isso aqui tem tocado muito no meu coração e tal. E aí, mas que palavra que é? E aí ele contou, né, que a palavra, né, que o homem seja tardio para falar, né, tardio para irar, né? E aí a filha dele falou assim, papai, essa casa tá precisando refletir bastante nessa palavra. E o pastor deu risada, né? Porque ele falou, ela tinha razão, né? Porque quão difícil é, né? A gente ser tardio para falar, né? Tardio para se irar. E aí cada vez mais a gente precisa de Deus, né? A gente precisa de Deus para poder nos transformar, para que a gente realmente possa cumprir, né? Seguir aquilo que ele nos instrui aqui, né? Na palavra. E aí ele estava falando, mas o que é que pode fazer com que a gente realmente possa seguir a palavra, né? Seguir esses conselhos de Deus, né? E aí estava ali, né? Acho que lá falando que
Não adianta a gente ler e não cumprir, né? Não fazer, né? Ser somente um religioso ali, né? Mas o ponto principal que fazia com que a gente fosse transformado e realmente pudesse, né, ser melhor do que nós somos, porque o que ele falava também que não era sermos 100%, porque 100% só Jesus, né? Só Cristo, só Deus, né? Mas se a gente fosse 1% melhor do que ontem, né? Um pouquinho melhor que a gente é hoje, né? Então, se a gente for cada vez mais nos transformando, e o que provoca essa transformação é a gente estar constantemente com a palavra, né? Constantemente lendo a palavra, constantemente estudando a palavra, né? E trazendo a palavra para os nossos corações e transformando a gente a cada dia, né? E exercendo, né, Fábio? E Exercer. exercendo de fato, né? Às vezes a gente deixa a palavra muito na teoria, né? Você estava falando aí Eu dessa acho, né? questão de tardio em irar-se, né? Quando eu me vejo aqui perdendo a paciência muito rápido com as minhas filhas, por exemplo, sabe? Com minha esposa. E aí eu me confronto com palavras que eu falo, meu Deus do céu, como é difícil, né? Mas a gente tem que. E aí você estava falando, né? Essa questão de estar sempre. Quando a gente está revendo o tempo todo e meditando sobre a palavra, ela vai entrando no coração e ela vai transformando, mesmo que a gente não perceba. É igual aprender uma nova língua. Aqui, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né? Porque o inglês é um desafio para nós. As crianças, elas já são fluentes, elas falam naturalmente, mas a gente que já é mais velho tem dificuldade ainda. E, e a gente não tem a percepção de que nós estamos aprendendo, sabe? Mas nós estamos. Agora, por quê? Porque ainda falta muito para a gente, sabe? Mas assim, quando a gente para refletir mesmo, nós conseguimos perceber que nós aprendemos, que nós evoluímos. Falta muito ainda para evoluir, falta muito para evoluir. Mas, por exemplo, palavras que nós não conseguíamos entender antes, nós já conseguimos entender. Quando as pessoas falam conosco, a gente já consegue entender. Eu me lembro que quando nós chegamos aqui, nós tivemos uma situação onde precisava falar no banco, ao telefone. Cara, foi um parto, assim, foi muito difícil, a gente não conseguia entender e precisava resolver aquilo. Nossa, foi muito difícil, foi um desafio enorme, assim. Hoje a gente já consegue falar ao telefone, entender o que as pessoas falam na maioria das vezes, né? Não com tanta clareza. O que que significa isso? Por que que eu estou fazendo essa analogia aqui? Porque, como você falou aí, no meditar na palavra, ler a palavra todos os dias, ela vai entrando em nosso coração e a gente, mesmo que não perceba, a gente vai mudando. Nosso comportamento vai mudando. Mesmo que seja esses 1%, como você comentou, ele vai se aperfeiçoando, né? E a gente só precisa continuar. Agora, eu dei toda essa volta aqui para reforçar o que eu comentei de exercitar, por quê? Porque a gente percebe que a gente começa que a gente aprende mais quando a gente exercita, quando a gente se coloca mesmo nas provas de ir conversar com as pessoas que são nativas aqui, por exemplo, onde a gente tem essa dificuldade de entender, mas a gente se coloca na fogueira e a gente se esforça para falar, sabe? Se esforça para se comunicar. E a mesma coisa a palavra aqui. Quando nós estamos lidando com uma situação desafiadora e a gente se esforça para colocar em prática aquilo que a gente está vendo todos os dias na palavra, né? Aí eu entendo que a transformação ela ela é mais efetiva, né? Mais eficaz, ela se consolida, né? E um outro ponto que me chamou a atenção aqui também, no 47 na minha Bíblia fala, né? Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar,
Ou seja, eles estavam ali a noite toda, né? A Bíblia fala que às 3 da madrugada Jesus foi encontrar com eles, né? E naquela época não era que nem hoje, né? Que tem luz elétrica para todo lado. À noite, o sol se pôs e já começa a noite. Então, assim, os discípulos estavam no mar remando contra a maré, contra os ventos, há muito tempo. Há muitas horas ali pelejando, 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 pelejando. E aí na minha versão fala, né, que Jesus, aqui ó, ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando os avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados de vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Realmente, ele não narra aqui, né, como Mateus, a prova de fé de Pedro, mas eles estavam pelejando a noite toda ali. Fazendo uma analogia, a gente vem pelejando, né? A gente vem pelejando, 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 mas quando a gente pensa que não, ele vem e nos alça ali, nos pega na nossa mão e nos resgata, sabe? Ele, de repente, tudo muda, todo aquele turbilhão passa, todo aquele turbilhão no nosso coração também se vai, e ele simplesmente transforma tudo, né? E ele vem caminhando sobre as águas, ele vem de qualquer lugar, como ele chegou aqui na cidade de Betsaida, né? E abençoou milhares. Amém? Amém. Voltando lá da leitura da palavra, quanto mais a gente lê, mais doente vai ficando, né? E mais automático vai ficando, né? A gente, engraçado que às vezes a gente, durante alguns momentos da nossa vida, no nosso dia a dia ali, sempre vem né? Uma mensagem, o Espírito Santo vem tocando, né? E, né? Alertando a gente, né? A gente cada vez mais freando, cada vez mais, né? Se corrigindo, se realinhando, né? A importância de a gente estar estudando a palavra constantemente, né? Diariamente, e não uma vez por semana, só aos domingos, né? Ou de tempo em tempos. O pastor foi até engraçado, porque pediu para algumas pessoas essa semana, que vem agora no domingo, para quem pudesse assistir o culto no sábado, porque esse domingo, assim, regularmente é o domingo que mais enche, né? Porque não cabe todo mundo. Então, assim, são as pessoas que não vão na igreja, né? Não vão ao culto, né? Mas pelo menos uma vez no ano, né? Eles se apresentam, né? Então, o pastor pedindo, né, que a gente desse oportunidade para que se essas pessoas que estão afastadas, né? Elas tenham a oportunidade de participar ali e quem sabe, permanecer, né? É interessante, Semana né? Santa, né? É. A Nós estamos importância da gente entrando. estar se alimentando diariamente, né, seu Mário? Não uma vez por ano, né? É, apesar que você sabe que aqueles tempos atrás, os que conheciam a palavra de Deus, eles se apresentavam uma vez por ano no templo para levar os dízimos, né? É, tudo que eles ganharam, tudo que eles fizeram durante o ano, eles se apresentavam, né, no templo para levar
parte da produção, 10% da produção deles, eles levavam para o templo, né? Porque muitos que não moram na cidade, né, moram em locais distantes, não tinham acesso. Então, esses iam regularmente, né, no templo. Mas essa semana é uma semana muito importante para nós, viu, irmãos? Uma semana em que nós devemos refletir muito a respeito de Jesus. Quando aqui entrou, quando aqui ele andou, nos dando todos esses exemplos, nos ensinando, sofrendo, né? Porque ele sofreu as injustiças do ser humano. Sofreu. Em carne ele sofreu. Pagou um preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que um dia nós venhamos morar com ele na glória. É muito bom saber, mais uma vez, muitos irão lembrar dele, não tem como. Mesmo aqueles que não conhecem ele, que não têm afinidade com ele, esta semana, estes dias, de uma forma ou de outra, vão se lembrar dele. Muitos não comem nem carne essa semana, né? Eles comem peixe, celebram, né? De alguma forma, eles estão lembrando do Mestre. Enquanto nós que conhecemos a palavra, que temos intimidade com ele, estamos aqui todos os dias estudando ele, sendo orientados por ele, podemos comer carne, né? É, é diferente. Vocês não param para pensar nisso, mas pense. Aí quando um fala uma coisa, outra coisa, outra coisa. E é uma coisa, outra coisa, uma outra coisa. Por quê? Porque hoje eu que conheço a Deus, que tenho intimidade com Ele, de andar com Ele, eu sei que Ele vive, está no meio de nós, está entre nós. Eu tenho liberdade para poder comer carne, para poder me alegrar. Enquanto outros que não têm essa intimidade com Ele vão muitas vezes jejuar, não vai comer carne, não vai beber em consideração a Ele. Uma forma de se expressar também, de querer se aproximar dele. Então, é bom para todos nós. É bom para todos. O importante é lembrar de Jesus, é lembrar do sacrifício dele, né? De alguma forma, nesta semana, ele se apresentará a muitos. Será conhecido de muitos com intensidade. Amém, amados? Já são 8 horas. Vocês quiserem falar mais alguma coisa? Marcos 7, né?
Uhum. Olha para a gente Deus. Né? Uhum. Uhum. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse alimento de hoje. Muito obrigado, Senhor, por nos sustentar todos os dias e por nos conduzir, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, peço a Ti, Senhor, que visite a casa de cada um. Visita, Senhor, a casa do meu pai. Visita, Senhor, a casa do Fábio. Visita, Senhor, a minha casa. Leva, Senhor, e traz a tua sabedoria, a tua paz, a tua abundância, Senhor, de amor. Que estejamos, Senhor, com teu Espírito Santo, Pai, o tempo todo conectado à videira, conectado a Ti, Senhor. Ensina-nos, Pai, a viver neste mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, à nossa mente, aos nossos ouvidos, Pai, de forma clara, para que possamos entender a Sua voz, o Seu chamado, a Tua vontade, e que seja feita a Tua vontade, Senhor, sobre nós. Ó Senhor, que privilégio, que bênção seria se no nosso coração, Senhor, brotasse apenas a Tua vontade, Pai, juntamente com a coragem, com a determinação, com o Teu amor, para seguir, Senhor, firme e obediente nos Teus caminhos. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe, Pai, desviar de Ti, nem abandonar o Seu caminho. Que não nos desviemos, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. E que o Teu Espírito Santo esteja conosco 24 horas por dia, Pai. Transbordando, iluminando, guiando, fazendo brotar em nós todo o Seu fruto, Senhor, para que todos o reconheçam em nós. Que nós, Pai, todos o honremos e o agrademos a todo instante, Pai. Que nossas famílias, nós estejamos todos protegidos, Senhor. Que seja tudo para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que sejamos revestidos com a Tua armadura celestial, guardados sob o Teu manto sagrado, hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, na certeza da Tua bênção, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Então queremos ser Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.